orações também. Agradecemos sempre por essa oportunidade, pela proteção divina que vocês dão para todos nós. E que não deixe também de dar aos nossos lares também, onde estamos aqui, nos presenciando, através desses ensinamentos que o Senhor nos passa. Obrigado por tudo, e viva Jesus em nossos corações sempre. Amém. Gente, nossa, hoje eu estou meio abobalhado, tá louco. Eu acho que correria da impressora, eu olhando aqui no computador, não tinha dado não. Como é que estamos aqui? 12... 27 pessoas. O negócio vai diminuindo. Ô, raça de incrédulos, viu? Mas tudo bem. Mas só que como uma coisa importante, o Ricardo falou ontem que 150 visualizações está tendo em média. Então as pessoas estão procurando. Mas o assunto aqui é de deveras importante, principalmente para quem trabalha em captação, desobsessão. E nós vamos falar de aparelhos parasitas, né? Ou seja, a somatização de aparelhos parasitas conectados no agregado espiritual. Então, vamos lá. Bem, antes uma pergunta. Vocês já ouviram falar sobre esses aparelhos parasitas que eles utilizam? Não? Não? Beleza, então vamos lá. Quem já estudou apometria, ou fez apometria, ou trabalhou, é um assunto bastante discutido lá. Bem, primeiro, vamos lá. Esses aparelhos parasitas, eles são aparelhos, né, implantes, capazes de interferir na nossa mente. Lá no corpo astral da criatura, são pequeninos dispositivos astrais, semelhantes a chips, sabe, os chipzinhos de computador? Então, são implantes, mas bem microscópicos. Eles são produto de um magnetismo, né, de eletrônica fluídica, ou seja, a ciência do perispírito. Olha lá o que nós vamos ver, né? A gente às vezes fala em espiritualidade, mas ela é tão complexa que esse é um dos assuntos aqui, ó. Esses chips, né, esses pequenos dispositivos, eles são feitos em laboratórios do umbral, onde lá você vai ter engenheiros, cientistas desencarnados e os famosos magos negros. E eles trabalham todos juntos. Tá? Esses implantes estão sendo mais reconhecidos há algum tempo nos meios espiritualistas. Por esse motivo, ele se torna cada vez mais necessário ampliar esse nosso conhecimento. Até para que a gente seja possível também identificação, tratamento e remoção. E a gente vai ver porque existe uma complexidade muito grande nesses aparelhos. E eu achei autores que, como Maria Modesto Cravo, Robson Pinheiro, André Luiz, todos eles informam desse recurso das trevas, envolvendo e alcançando suas vítimas, né? No final eu vou dar uma bibliografia para vocês verem que tem esse assunto. Até Kardec comenta sobre isso também. Agora, o que já se conhece dos implantes é que eles seriam esses dispositivos utilizados para potencializar algumas atividades, que vão desde a monitorização, passando pela influenciação, subjugação e possessão, até a expansão das capacidades mediúnicas. No espiritismo e umbanda, implantes estão relacionados com fenômenos de obsessão, vampirismo, magia negra, etc. Conflitos associados e fixações físicas ou mentais recalcitrantes entre espíritos encarnados e desencarnados, que permanecem imantados por sentinelas de ódio, de vingança, ou seja, sintonia vibratória, né? Prisioneiros do tempo e do espaço, portanto, suas funções são, 2 pontos, drenar energias, bloquear chakras, estimular energias negativas como ódio, ciúmes e vaidade. Só uma pequena história para a gente poder compreender, poxa, o que esses dispositivos aí eletrônicos, né, criados para poder subjugar somente as pessoas. Vamos pensar numa coisa
por que inventaram isso aí? Os magos negros, né? Muitos desses espíritos trabalham por contrato. São contratados para isso, para obsidiar certas pessoas, terceirizam até, né? Só que antigamente, quando não tinha esses aparelhos, um espírito pegava um outro espírito que estivesse escravizado a ele para poder ser o obsessor, prejudicar aquela pessoa. E você sabe como que é o ser humano, né? Mesmo esteja desencarnado, é malandro. Ele vai sempre querer tirar proveito para si próprio, né? Essa historinha é até interessante, porque foi assim mesmo que começou essa ideia de implantes. Então, vamos lá. Eu pegava o espírito, eu sou um mago negro, então eu pegava um certo espírito para poder obsidiar um outro, né? Um terceiro. Aí eu começava a obsidiar, suponho que agora eu sou esse espírito que vai ser o obsessor. Só que ficava um negócio meio chato, né? Porque, eu quero é farra, eu quero é beber. Então, muitas vezes eu queria fazer aquela vítima ir para bar, ir para inferninho, outras coisas a mais, e não conseguia. E ele estava, de certa maneira, blindado, porque estava frequentando lá um centro espírita ou qualquer outra religião. Então, eu tinha que acompanhar aquilo. O que eu fazia como obsessor? Quer saber o negócio? Eu vou cair fora dessa. Mesmo sabendo que se o mago negro o pegasse, ia castigá-lo, ia aprisioná-lo, mas o camarada não está nem aí, né? Quando o cara é malandro, é meliante, ele vai ser meliante mesmo, ele não vai querer obedecer muito, não vai ter disciplina. Então, o grande problema era essa disciplina. Aí eles começaram, então, a trabalhar pegando engenheiros, químicos, biólogos, físicos, para criar certos aparelhos que eles fizessem isso, como nós falamos assim, como falamos agora, implantes para subjugar e ter a possessão daquele camarada. Okay? Então, foi assim que começou essa história desses instrumentos, né? Então, são instrumentos de tecnologia, de obsessão tecnológica. Olha só, obsessão tecnológica. Refinados, sutis, quase invisíveis às defesas de desobsessão. As comunidades caóticas possuem centros de pesquisas e verdadeiros complexos científicos, onde físicos, engenheiros, biólogos, químicos, técnicos desencarnados, que ampliam seus conhecimentos para construir aparelhos cada vez mais sofisticados. Usam matéria-prima extraídos da própria psicosfera terrestre, fluidos vitais drenados dos desequilibrados, de shoppings, centers e também de ectoplasma roubados de médios inconscientes. Por que eu coloquei aqui shopping center? Porque num dos livros que eu estava lendo, até não sei se a Margarida lê isso aí, porque ela gosta muito do André Luiz Ruiz, dos livros dele, né? E teve um lá que eles estavam procurando, o Robson Pinheiro também falou uma história parecida como essa também. Quando eles estão em caravana, doutor Inácio também, me estou lembrando agora, tem um dos livros que ele comenta sobre isso, todos eles em caravana, às vezes eles estavam procurando onde ficavam esses laboratórios, porque esses laboratórios são itinerantes, eles mudam, eles não ficam de lugar em lugar, justamente para que como eles falam, os membros do cordeiro, né, encontrem esses laboratórios. E localizaram. Uns espíritos em caravana localizaram esse laboratório, e são coisas laboratórios, bem seja em cavernas, mas bem sofisticados, muito bem aparelhados, né? E eles localizaram aquilo lá, e eles fugiram, falaram assim, vamos desativar esse laboratório, acabar com os equipamentos que estão aqui, né? Destruí-los. Como acontece quando, às vezes, a polícia vai atrás de narcotráfico, encontra, às vezes, né, onde eles estão fazendo refino, no meio da floresta, e destroem tudo. Então, existem equipes para fazer isso. Só que eles falam assim, poxa, de onde eles estão tirando essa energia, essa força? Porque eles precisam disso, de ectoplasma, eles precisam dessas energias mais densas, negativas, e eles então eles fizeram o seguinte, quando eles estão naquele local, eles subiram verticalmente, né, para chegar aonde eles estavam roubando aquelas energias. Pasmem, senhores, quando
Não, ele era justamente num shopping center. Mas não é em cemitério também? Vou falar disso, em cemitérios, eles vão, motéis e outras coisas mais, principalmente cemitérios, porque lá tem muita energia densa. Mas, é um livro do doutor Inácio que fala isso. O doutor Inácio fala isso. Então, Margarida, mas nesse caso aqui que eles fizeram, eles foram, e foi com o doutor Inácio mesmo, eles localizaram justamente aí. Você, mas pô, mas tem tanta gente boa lá, tem, mas o que roda mais ali? Vaidade, sabe, energias mais densas, as pessoas somente estão ali, às vezes, para azaração, essas coisas, sabe? Consumismo grande. Então, eles pegaram e falaram assim, olha, uma das fontes seria essa também. Ok? Mas o cemitério que você lembrou, Margarida, realmente é onde eles tiram muita força lá, muita energia. E de médios também, viu? Médios inconscientes, eles não roubam. Fala, Paulo. Barbosa, você está fazendo esse comentário específico do shopping. Eu, há muitos anos, eu tenho aversão de ir ao shopping center, eu não me sinto bem. Tem alguma coisa relacionada ao que você está comentando? Em função dessas energias aí, falando, eu também sou averso a shopping, não gosto. Anos sem pisar num shopping. Sim. Não sinto falta, sinto muita... É pesado. Centro de cidade também, Paulo. Você vê centro da cidade rouba muita energia da gente. O centro, assim, aquela muvuca ali, eu sinto também, minha filha também. O que você falou agora, o shopping é um lugar, assim, extremamente vaidoso. Consumista, supérfluo. Você não vai jamais ali, você jamais vai ver muitas vezes ali falar em orações, falar em positivismo, as coisas, mas é isso mesmo. Porque não é minha opinião, gente, isso aqui, que eu, como falei assim, doutor Inácio que comentou sobre isso. Tá? Essas energias, elas são condensadas em moldes fluídicos, formando circuitos elétricos que se acoplam ao corpo astral do ser humano. Essa implantação que eles fazem desses aparelhos, ela nunca é aleatória. Primeiro o alvo é estudado, os magos negros e obsessores analisam a sua áurea, suas condutas morais e suas falhas vibratórias. Depois, ampliam o campo hipnótico para paralisar a vítima, anulando sua vontade para os técnicos iniciarem o procedimento. Ou seja, inserirem o aparelho no bulbo ou no cerebelo para afetar a memória e instintos do lobo frontal, para confundir raciocínio e mediunidade na medula espinhal, interrompendo a fluidez energética ou diretamente nos chakras, desequilibrando hormônios e glândulas. Se vocês entram na internet, lá no Google, e vocês colocarem imagens de aparelhos parasitas, você vê, tem até uma foto lá do ser humano com vários pontos brilhantes, né? São pequeninos, principalmente nas juntas, sabe? Nas juntas, na coluna, principalmente, na cabeça. Realmente é um negócio complicado. Esses implantes são fixados com correntes fluídicas como se fossem soldas energéticas, impossíveis de serem rompidas sem a técnica especializada. Nós vamos falar dessa técnica especializada aí, quem é que trabalha com ela, quem ajuda, e depois, no final, principalmente, como é que a gente se livra disso também, que é o mais importante, né? Aqui não é instalar o terror, não, mas é mostrar que existem essas tecnologias do outro lado que a gente nem imagina. Uma vez instalado esse aparelho, né, parasita, começa a atuar utilizando o próprio material do hospedeiro. A energia, quem passa, é o próprio hospedeiro que está ali, né? Por quê? Muitas vezes está lá disparando lá pensamentos negativos que estão adormecidos. Esses aparelhos vão trazer à tona também medos antigos, culpas de outras vidas, emoções reprimidas, e o resultado são, vamos lá, 2 pontos, dores físicas, especialmente na cabeça e na coluna, alterações de humor repentinos, ciúmes descontrolados, ira,
explosões de raiva, doenças psicossomáticas, desordens hormonais e até problemas cardíacos. E, em casos mais graves, distúrbios mentais como fobias, esquizofrenia ou depressões profundas. Gente, não é brincadeira não, para você ver a que ponto que eles estão, né? O aparelho funciona como um transformador astral, atraindo vibrações doentias e as amplifica, criando verdadeiros curtos-circuitos na sinapse e no metabolismo espiritual. Por isso que eu falo que há caravanas procurando esses laboratórios para desestruturá-los, né? Por você ver, é muita coisa que eles conseguem com esses aparelhos. O implante, ao se conectar ao cérebro etérico, intensifica a esquizofrenia, levando o encarnado a um estado quase irreversível. A remoção de aparelhos parasitas é uma arte delicada. Não se pode arrancá-lo de forma brusca, porque poderia romper os fios vitais que ligam o perispírito ao corpo físico, causando até o desencarne. Quem realiza esse tipo de trabalho são espíritos altamente preparados. São pretos velhos, caboclos e técnicos da luz. Eles atuam como cirurgiões, desligam fio por fio, neutralizam cargas, desmancham campos magnéticos que mantêm o aparelho preso. Muitas vezes contam com médiuns encarnados cuja energia ectoplásmica é usada para dissolver os circuitos. Sem perguntas até agora, gente? O assunto é bem... Agora, qual é o motivo desses aparelhos serem instalados? Primeiro, servir a propósitos sombrios como a vingança pessoal, contratada por obsessores de aluguel, interferência em médiuns de luz, desorganizando trabalhos espirituais e manipulação coletiva, influenciando decisões políticas, crimes e movimentos sociais. Então, na beça aqui. Fala, Beth. Eu não sei se eu falo ou se eu não falo, mas eu vou falar. Há muitos anos atrás, eu já trabalhava no passe na Casa de Jesus. Eu tinha muita enxaqueca. E eu comecei a fazer um tratamento, o nome dele é Alex, eu acho que é Casa Lilás, lá no Guanabara. Ele tirou uma vez um implante, porque ele fazia uns charutos de esteira e acendia e punha no ouvido. E uma vez ele tirou um implante do meu ouvido. Mas eu nem sabia, eu só tinha muita dor de cabeça. Sim, e passou? E depois passou. Eu fui fazer um tratamento, passou. Eu nunca tinha ouvido falar, e agora, é lógico, a gente se interessa mais ainda, né? Porque já tive isso. Mas aí eu pergunto, se são os pretos velhos, né? Eles atuam através de médiums, né? Que nem no caso desse Alex, né? Que faz esse tratamento terapia, né? Como você tem que saber trabalhar principalmente para a retirada desses aparelhos, porque senão você causa um distúrbio muito maior. Porque eles deixam ligado, que nem tem caso, vou falar sobre isso aí, que às vezes eles tiraram o aparelho, mas estava tanto tempo ligado no físico que a pessoa não teve mais jeito, ela desenvolveu a doença mesmo, não teve como, entendeu? Porque nós que damos essa abertura para que esses aparelhos sejam implantados. E a gente vai falar o porquê disso, né? Vamos lá. Então, quem realiza, como foi falado, essa preparação, a retirada desse aí, são esses espíritos, né? Caboclos e pretos velhos, principalmente, e técnicos de luz. O motivo dessas instalações são o seguinte, como foi falado aqui, servir de propósito a vingança pessoal. Olha, contratada por obsessores de aluguel. Então, não é qualquer obsessor que faz isso, mas tem os magos negros. Então, eles pagam para eles para poderem fazer isso. Então, é uma manipulação complicada que eles nos envolvem nesse sentido mesmo.
Bem, eu ia continuar, mas fala lá, quem levantou foi... Fala, Elcio. Barbosa, você falou há pouco que eles têm engenheiros lá que desenvolvem esses aparelhos. Né? Sim. Então, eu lia em um dos artigos que esses aparelhos são aparelhos parasitas, são dispositivos que desenvolvidos e por energias sutis, claro, mas por desencarnados. Sim. É isso? Sim. Esse é o grande problema. Nós achamos que esses obsessores são estúpidos, né? Têm pouca inteligência, né? Por viver. Não, gente. Quando desencarna um pessoal desse inteligente, como um químico, um engenheiro, então, qualquer seja a profissão, que eles trabalham do lado do mal, o que eles vão fazer do outro lado? Vão usar essas inteligências que eles adquiriram, não só aqui na Terra, como também de vidas passadas, e vão continuar fazendo mal. Entendeu? Perfeito. Ok. Fala, Paulo. Me ocorreu aqui, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas que o Hitler fazia com aquele pessoal todo. Sim. Isso seria exatamente o que você está falando dentro da esfera material já. Já seria isso. Já estaria saindo do espiritual, vindo para o material de uma maneira mais aberta. Não entendi muito bem a pergunta, não. Por exemplo, essa vontade que eles tinham de desenvolver coisas de controle, que eles faziam muito testes para manipulação psicológica das pessoas. Tá, entendi agora. Então, do jeito que eles fizeram isso fisicamente, esses espíritos, quando vão para lá, porque muita gente pensa, ele foi tão mal que ele vai se prejudicar, vai para um umbral, vai sofrer. Eles são protegidos também. Então, tem aqueles que esperam por eles também, e eles têm certos status lá, principalmente esses cientistas aí, que fazem essas maldades. Só que isso aí tem o outro lado também, certo? Mas muitos deles, muitas vezes, são resgatados para que depois... E tem outra coisa também. Muitos estão sendo enviados para outras moradas, até para que a própria Terra tenha essa regeneração. Mas chegou um ponto, para você ver, que eles fazem esses circuitos, né? Em grupo, trabalham com isso. Olha, eu teria que falar sobre magos negros. Por que eles fazem isso? São espíritos, são antiguíssimos aqui na Terra, que sempre trabalharam com magia. São as pitonisas também daquela época. Tanto é que deixar um mago negro puto é falar que tem alguém superior a eles, que são os dragões, aqueles que vieram lá de Capela. Porque eles se acham que eles são realmente os donos do mundo, entendeu? Que foi Jesus que interferiu no mundo deles, que era um mundo de magias. Mas isso é para outros 500. A gente fala mais à frente desses magos aí. Mas são eles que trabalham justamente nessas implantações. Mas o que eu queria saber, assim, essa manifestação material, tá, é totalmente estimulada por essa parte espiritual que quer disseminar isso em maior número na Terra, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, essas manifestações físicas que você está falando aí, tem um porquê. E nós vamos falar nela também, tá bom? Até porque o mal se instala onde ele encontra terreno fértil. Correto, Paulo? Então, se tem um terreno fértil, o mal vai se instalar. Não tenha dúvida. Vamos lá continuar aqui, então. A melhor defesa contra esses aparelhos parasitas não é apenas esperar pela ajuda espiritual, é cultivar a vigilância interior, o evangelho no lar, a prece sincera, o estudo e a prática do amor que cria um campo de luz ao redor da alma. Olha aqui de novo o evangelho no lar. Os aparelhos parasitas nos mostram que o mundo espiritual é muito mais complexo do que supomos.
É um campo onde a ciência, energia e moralidade se entrelaçam. Porém, também nos revelam que a verdadeira proteção está dentro de nós, na pureza dos pensamentos, na força do amor e na luz da consciência. Agora eu vou passar um caso para vocês. Luiz Sérgio, vocês conhecem, né? Esse espírito. Então, desde 1976, ele aborda, entre outros importantes temas, o consumo das drogas lícitas. Ele sempre bateu nessa tecla, né? Quem não leu, leia Luiz Sérgio, ele é muito legal. Então, ele fala das drogas lícitas e ilícitas. Ok? Ele fala o seguinte, que ele descreve um emprego, não peguei água hoje, ó. Ele descreve o emprego de aparelhos pelas forças contrárias ao bem, e essas organizações conhecem algumas partes do cérebro ainda desconhecidas pelos homens, e atuam sobre elas, levando o ser a se drogar, a se embebedar, e sabemos que existe no cérebro uma série de pontos ainda desconhecidos pela ciência terrena. O cérebro é hierarquizado, as regiões mais antigas são mais resistentes e o ser humano as desconhece. Os trevosos, entretanto, atuam sobre conhecida cientificamente como área do prazer, mas existem outras áreas bastante requisitadas pelos trevosos e ainda desconhecidos ao homem. As regiões mais antigas do cérebro, onde trabalham as organizações para melhor dominá-lo, são essas áreas mais antigas do cérebro, que comandam a emoção. Algumas delas possuem as características do cérebro dos peixes. Não nos esqueçamos de que a vida física parte da água, e os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. E aí, complicou um pouquinho mais? Então, desde 1976, o Luiz Sérgio tem passado sobre isso, que há essas partes do cérebro que eles comandam, e há partes que nós desconhecemos ainda como seres humanos. Então, isso eu falo, é muito complexo do outro lado. Poxa, são seres que degradiam diretamente com Jesus, com a luz, com os anjos. Então, eles têm um conhecimento também, que são o tal dos anjos decaídos, que nós falamos agora há pouco, que se transformaram em magos negros. São pessoas que têm um conhecimento grande, só que se desvirtuou, saiu do caminho. Robson Pinheiro fala muito disso também. Aí tem o espírito Ângelo Inácio, né, que ele aborda o tema Umbanda. O Ângelo Inácio é justamente lá do Robson Pinheiro, lá. É um dos espíritos que trabalha com ele. Então, o que ele faz aqui? Ele está desmistificando perante as religiões que também utilizam a mediunidade e descreve assim o emprego do magnetismo pelas forças contrárias ao bem. Abre aspas. Chegamos próximo à cama onde ele se encontrava, perdido em suas preocupações íntimas, e Arnaldo convidou-me a observar com atenção a região cerebral de Erasmino. Acheguei-me por detrás dele, e o que vi era um misto de beleza e terror. Seu cérebro parecia uma usina com imensas reservas de energia que brilhavam em cores variadas, a semelhante de luzes multicoloridas na noite de uma cidade grande. Mas enlaçava no córtex cerebral uma rede tenuíssima de filamentos fluídicos que estava presa como se fosse uma teia de aranha que pulsava. Envolvendo o centro cerebral, variando a sua tonalidade entre prateado e negro, assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o que observava, olhei para Arnaldo, que me socorreu imediatamente com a explicação. O nosso amigo encontra-se sob influência de entidade espiritual que, de certa forma, entende de métodos de influenciação mais aperfeiçoados no campo do magnetismo. Essa malha magnética é responsável pelas imagens mentais que o atormentam constantemente, além de promoverem a recordação constante de situações vividas em seu passado espiritual. Apesar do cuidado de seus verdugos desencarnados, para que isso se dê de forma lenta, causando sentimento de angústia e ataques de depressão, inexplicáveis para os médicos e psicólogos que o atenderam.
Mas não é somente isso que o atormenta. Observe que, com mais detalhe, o companheiro. Agucei minha visão espiritual e pude perceber que da rede magnética partiam delicados fios, invisíveis para os encarnados, que se juntavam na região do plexo solar e se uniam aos feixes de nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, pude observar a imensa quantidade de larvas astrais que em comunidades pareciam absorver-lhe energias vitais. Essas comunidades de parasitas, falou Arnaldo, são os responsáveis por seu estado debilitado, atuando com voracidade em seu duplo etéreo. Observe as reservas de energia desestruturando-lhe também emocionalmente, tornando facilmente influenciável por seus perseguidores. Com o sistema nervoso abalado, em virtude dessa influência, levada ao efeito pelos filamentos que se intensificaram no plexo solar, Erasmino é um canal perfeito para a atuação de espíritos que guardam desequilíbrios semelhantes. Fecha aspas. Olha o relato desse espírito aqui, né? Que ele estava abordando esse tema. Que livro esse, Barbosa? Eu vou passar no final, mas já deixa eu já passar para você qual é o livro aqui. Tambores de Angola. Do Ângelo Inácio Lopes Pinheiro. Tá? Eu não li esse livro, não, Tambores de Angola, mas muita gente fala muito bem dele. Aí também vem aqui, ó, passar para vocês também sobre Edgar Armond, tá? Esse é do nosso lado. No caso, o Espírito Ângelo aqui é Umbanda, né? Do Tambores de Angola. O Edgar Armond, o livro é Alerta aos Médiuns. O que ele diz? Ele informa o espírito Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na obra que aborda novas possibilidades de aperfeiçoamento do intercâmbio, aprimoramento mediúnico e manifestações de entidades espirituais, habitantes de outras órbes do nosso sistema planetário, descreve assim os sequestros da mente pelas forças contrárias ao bem. Abre aspas. Forças negativas se instalam na área da mente humana, desviando da normalidade anterior, saturando de ideias, pensamentos e impulsos intrusos. Eu chamo aqui impulsos intrusos, tá? São essas parafernálias aí que estão passando para nós, né? De difícil eliminação, instala-se uma verdadeira poluição mental e as entidades das sombras passam a utilizá-la para a satisfação de seus baixos propósitos. O espírito encarnado, ficando, pode-se dizer em estado de verdadeiro ostracismo. Se, por exemplo, se tratar de um gênio intelectual, este vai ser usado na promoção de atrações desumanas. Se for simplesmente um débil mental, a entidade do mal o usará para perversões, sobretudo do sexo, dos toques, etc., segundo os planos a executar pelos dominadores. Fecha aspas. Manuel Filomeno de Miranda. Ele aborda o tema da obsessão e suas graves consequências, principalmente entre os que assumiram o compromisso mediúnico. E ele descreve assim o emprego de aparelhos pelas forças contrárias ao bem. Mais um falando sobre esses aparelhos. Abre aspas. Iniciando-se de forma sutil e perversa, a obsessão salvados os casos de agressão violenta, instala-se nos painéis mentais dos delicados tecidos energéticos do perispírito até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Ato contínuo, o quimismo neuronal se desarmoniza face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. Noutras vezes, a incidência da energia mental do obsessor sobre o paciente irá alcançar, mediante o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes e comportamentos alterados. Estabelecidas fixações mentais, o hóspede desencarnado lentamente assume o comando das funções psíquicas do seu hospedeiro, passando a manipulá-lo a bel prazer,
Isto, porém, ocorre em razão da aceitação parasitária que experimenta o enfermo, que terá que se esforçar para mudar o comportamento, para melhor, dessa forma, destruindo as induções negativas que se torna vítima. O cérebro do hospedeiro, bombardeado pelas ondas mentais sucessivas do hóspede em desalinho, recebe as partículas mentais que podem ser consideradas como verdadeiros elétrons com alto poder desorganizador das conexões neurais, afetando-lhe os neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e outros mais, aos quais se encontra associado o equilíbrio emocional e o pensamento. Instalado o plug da tomada perispiritual, o intercâmbio doentio prosseguirá atingindo o paciente até o momento quando seja atendido por psicoterapia especial, por intermédio dos passes, da água fluidificada, da oração das vibrações favoráveis à sua restauração, alteração da conduta mental e comportamental, que contribuirão para anular os efeitos mórbidos da incidência alienadora simultaneamente à desobsessão, mediante cujo contributo espiritual, ajudando a resolver pela mudança de atitude perante aqueles que lhe foi adversário, entregando e a si mesmo também se oferecendo aos desígnios insondáveis do Pai Criador. Fecha aspas. Eu sei que o texto foi grande, do Manuel Filomeno, mas depois, se vocês escutarem com calma, se precisarem, a gente passa também para vocês, né, na escrita, mas é isso aí que ele está falando, é muito importante. Como é que funciona essa hospedagem aí dos nossos cérebros? Olha, falei em relação à Umbanda, falei em relação ao ilício, e eu também tenho mais coisa para falar sobre a apometria. Falei sobre o do nosso lado com o Luiz Sérgio, o Manuel Filomeno, né? O André Luiz também comentando, tá? E também, bem, deixa eu ver pelo tempo, tá? Deixa eu falar aqui da apometria também, né? No caso, aqui, então, nós vamos falar do Dr. José Lacerda de Azevedo, né? Que ele descreve assim o emprego de aparelhos parasitas pelas forças ao bem. A técnica, mais das vezes, é a seguinte: uma vez fixado o aparelho nos ossos do crânio, por meio de parafusos especiais, fazendo ligação por meio de filamentos finíssimos, as diversas áreas e núcleos do sistema nervoso central e ao longo dos núcleos da medula. É bom frisar que tudo isso se passa no mundo espiritual, no corpo astral, que tem fisiologia igual ao corpo físico, ou melhor, este é uma cópia daquele. Depois de fixado, o aparelho começa por emitir regularmente cargas vibratórias de natureza eletromagnética, para perturbar o funcionamento da área desejada, causando esgotamento e fadiga funcional, quando o limiar da resposta fisiológica a determinados estímulos, essa já alterada, dão ordens de comando, por exemplo, para áreas auditivas, sugerindo atitudes estranhas, ou sugestões para autodestruição. Enfim, toda a gama de ação nefasta injeta diretamente no cérebro da vítima. Em alguns casos, verificamos que havia sempre emissão de vibrações estimulantes de baixa frequência, de forma constante, de pequena amplitude e baixo volume. Subliminar as respostas com o objetivo de cansar o paciente, facilitando sua obediência às ordens posteriormente emitidas. Visam, assim, quebrar a resistência da vítima. Alguns aparelhos têm refinamentos especiais, de vez que são autoestimulados em sistema de verdadeiro feedback. Isto é, o próprio enfermo fornece a energia para o funcionamento do engenho parasita. Isto acontece quando fazem derivações do sistema nervoso, destacando um filamento que liga a um tronco nervoso aferente ou junto a um músculo, com o objetivo de captar a energia emitida através do nervo ou gerada pelo funcionamento normal do próprio músculo. Esta energia é revertida para fazer funcionar o aparelho e é uma verdadeira ponte entre uma área motora e a outra sensitiva. Fecha aspas.
Esse aqui está no livro Apometria, Novos Horizontes da Medicina Espiritual. Livro Espírito e Matéria, José Lacerda de Azevedo. Então, você vê que o assunto é sério. E os espiritualistas, eles estão falando, trabalham muito nisso, e, infelizmente, eu acho que a gente precisaria estudar um pouco mais, principalmente aqueles que são da área da desobsessão. Ok? Claro, tudo que nós fazemos, como o que ele fala aqui do passe, a água fluidificada, as orações, os tratamentos, mas é bom saber qual tipo de tratamento que as nossas entidades estão fazendo na casa, como fazem. Isso seria uma coisa importante para a gente também, pelo menos nós que estamos na área, né? Tanto eu convidei para participar hoje o pessoal da desobsessão, mas aí lembrei que eles também trabalham hoje, né? A desobsessão é hoje, então não tinha jeito. Mas assim, vou gravar, passo para vocês e passo esse material. Mas eu acho que eles deveriam procurar mais, estudar mais esse assunto, e o assunto é grande, viu, gente? Que horas são? Eu estou... Opa, falta 15, tá ótimo. Sim, quem falou? Célia. Célia. Você sabe que Tambores de Angola, o que mais me chamou a atenção no livro, eu acho que você vai realmente gostar, é porque o trabalho é desenvolvido para eliminar parte desse arsenal aí. É um trabalho em conjunto, são umbandistas e espiritismo, do espiritismo. Sim. Entendeu? Os grupos se juntam para combater esses magos negros. Certo. É um livro muito bom, vale a pena. E gozado que ele já passou pela minha mão várias vezes, eu fiquei de ligar, de estudar ele, não foi. Eu tive ele, era meu, eu emprestei, não sei para quem. Eu já pedi emprestado. Mas vale a pena. Legal. Então, gente, tem mais dúvida aí? Eu tenho mais trabalho aqui que eu peguei do pessoal da Apometria. Ó, que fala aqui, ó. Geralmente atuam em grupos de magos negros que, conhecendo o poder de manipulação de energia, constroem teias magnéticas, que funcionam como gaiolas, onde, sem perceber, a vítima encontra em seu caminho. Como os níveis da consciência vibram em diversas frequências, isso, de certa forma, contribui para que se tornem presas fáceis para os obsessores. Seria como um trem que, andando no seu trilho, não haveria como desviar de outro trem que estaria vindo na sua direção. Como consequência, teríamos um choque frontal, porque ambos não podem se desviar, pois só há um trilho. A frequência vibratória pode perfeitamente ser comparada ao caminho dos trens, pois quando atuamos em uma determinada faixa vibracional, de certa maneira, é possível que sejamos rastreados e até aprisionados pelos espíritos que conhecem essas leis naturais, que tem por princípio o magnetismo. Então, o que ele está falando aqui é uma coisa muito importante aqui. Eles estão falando que isso aqui é uma lei natural, entendeu? Então, eles, por serem conhecedores, estudiosos dessas leis, então eles sabem como manipulá-las. Porque é tudo magnetismo. Então, o que eles criam? Criam esses aparelhos, esse equipamento, mas a sua vibração, que por isso ele faz ligações com certos nervos, ligações com áreas no cérebro, por exemplo, onde é responsável pela raiva, pelo ódio. Então, eles trabalham ali para que ele possa ser ligado através do magnetismo, que é uma lei natural, né? Ok? Esse aqui é do Dr. Lacerda também, esse aqui eu peguei aqui, ó. Mais alguma dúvida, pessoal? Porque Barbosa. Sim, senão eu leio mais coisa aqui, tem mais coisa importante mesmo. Fala, Célia. Célia falou, quem está levantando? Paulo? Isso. Barbosa, me ocorreu aqui o seguinte: tudo isso a gente vê muito reflexo em problemas psicológicos, depressão, essas coisas. E a gente escuta muito profissionais da área de psicologia dizer que quando você tem uma pessoa doente em casa,
se ela não é tratada, ela contamina as outras e todo aquele ambiente fica doente. Isso é uma extensão também desse trabalho todo? Eu tendo a discordar de você, porque você tem uma pessoa doente e ela contamina. Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Entendeu, Paulo? Mas tudo bem. O que eu acho é o seguinte... Todos temos, mas assim, a gente vê muito ocorrer que a pessoa, quando ela está doente, as outras acabam cedendo a uma escolha, o livre-arbítrio, tá? E acabam adoecendo juntos. Pessoas não espiritualizadas, né? Vamos ser claros. Sim. Pessoas não espiritualizadas. Sim. Porque o espiritualizado, ele tem muito pelo contrário, ele vai procurar ajudar. Agora, adoecer junto não vai resolver em nada. Exatamente. Agora, porque nós estamos falando que muitas vezes a gente pega isso aí como muletas também. O importante de a gente ver isso aqui é, como ele falou, no caminho, é como se você estivesse num trilho, as suas vibrações negativas, e do outro lado está vindo outro trem em função do que você está atraindo pelas suas vibrações. Se você não tem condições morais, se você prejudica as pessoas, todas essas vibrações é um trilho só. Então você vai ter um confronto, não tem jeito. E quando ele fala, como é que você pode evitar isso aí? Você viu que ele até foi falado aqui, lembrado, falou do evangelho no lar. Aí que tá. E aí, quando você fala, que nem você comentou muito bem, falando que numa casa de uma pessoa doente, vê lá se está sendo feito o evangelho no lar. Provavelmente não, a pessoa nem sabe o que é isso. Mas assim, o que eu quero dizer é que quando você pega um ambiente desse, que não tem pessoas espiritualizadas e que acaba isso sendo um fator multiplicador, então. Seria por aí a intenção deles. Sim. Paulo, só vou lembrar aqui, a melhor defesa contra esses aparelhos parasitas não é apenas esperar pela ajuda espiritual, é cultivar a vigilância interior, o evangelho no lar, a prece sincera, o estudo e a prática do amor que cria um campo de luz ao redor da alma. O estudo, nós estamos fazendo isso agora, nesse importante. O evangelho lá nós já praticamos. A gente tem que cultivar a vigilância interior, aquilo que Jesus falava, orai e vigiai. Orai por quê? Porque você acredita. E vigiai por quê? Porque você desconfia. Mas você tem que desconfiar de quem? De você mesmo. Não é vigiar, ele é nesse sentido. Vigiar seus pensamentos, suas atitudes, a forma com que você enxerga o mundo, que você faz. E tudo isso é porque, do outro lado, tem gente esperando. E eles vão querer desequilibrar os trabalhos nossos também. Então, aquele médium invigilante, né, aquele médium que leva na fralda as coisas, que não tem a responsabilidade, como infelizmente muitos têm ainda, esses aí são alvos legais. E eles fazem isso para quê? Para desestruturar trabalhos. Tá? Então, também fazem isso. Também. E também médiums que são vigilantes e atuantes, eles também intensificam os ataques para tentar derrubar. Sim, sem dúvida. Opa, claro, não tenha dúvida. Se vocês quiserem, eu posso relatar mais um caso, se tiver... Fala, não, levantou a mão. Pode falar, meu amigo Elcio. Está sem som, Elcio. Então, Barbosa, eu vejo também que uma das formas de proteção, talvez procurar profissionais ligados, como terapia holística. Pode funcionar? Eu não saberia te dizer, mas acredito que sim, se é no bem, né? Que nem, por exemplo, tem os nossos trabalhos de desobsessão, tem a apometria, tem uma série de coisas. Eu acredito que assim, a espiritualidade sempre vai nos encaminhar para onde que é melhor, onde que a gente vai conseguir resolver. Como que foi o relato que deu aí a Beth. Entendeu? Não caiu assim no colo dela. Alguém indicou, apareceu alguma coisa, acabou indo lá e resolveu aquele problema. Então, a espiritualidade, só que a gente tem que estar ligado a ele. A gente tem que estar sempre também ligado a esse nosso mentor. Vigiando, ligando, conversando, pedindo, trabalhando, dedicando, fazendo... Eu estou falando dos guias espirituais, né? Fazendo aquilo que nós nos comprometemos. Entendeu? Então, não seria saber, mas não tenho dúvida, eu acho que você tem razão. O holístico, o que for, espiritualista,
seja através de ramatiza, através da apometria, aqui, não importa. Não importa o caminho, desde que ele leve a Deus, né? Sim. Então, isso que é importante. Fala, dona Célia. O comentário do Paulo me fez lembrar de um dos livros que eu li a respeito do passe, e exatamente o que fala é, quando você tem na casa uma pessoa doente e você busca ajuda para essa pessoa doente através do passe, a magnetização da água, eles falam o seguinte: quando chega, né, às vezes aquele grupo que vai até a casa fazer esse passe no paciente, no doente, eles pedem para que pessoas que não tenham a crença, que sempre levantam a dúvida de que tá ali, não tá assim, entregue com fé, eles pedem para que as pessoas se retirem, porque esse pensamento, essa vibração, não estando adequada, aquilo dificulta para que a energia do passe chegue para esse paciente, para essa pessoa doente. Claro. Então, eu acho que essa questão aí do pensamento da família que está envolvida é sempre buscar vibrar o positivo. Porque eu entendi, ela pode ajudar como pode atrapalhar também, né? Sim, exato. Quer mais um relato? Vamos lá. O relato de um caso aqui bastante pitoresco, né, e grave ao mesmo tempo. Né? Passou-se numa cidade do interior onde um dos médiuns, bastante esforçado por sinal, trabalhar assíduo da casa, foi convidado a ser atendido. Suas dores eram visíveis, arrastava-se mais do que caminhava. Seu corpo curvado forçava seus braços a quase se arrastarem até o chão. Suas pernas mal sustentavam a carga do próprio corpo. Subir a escadaria somente com a ajuda dos companheiros. Aberta sua frequência, apresentou-se um mago negro, que verificamos estar ligado por um cordão àquele médium. Estranhamos, mas resolvemos desbloquear e limpar o cordão da nuca. O mago contorceu-se em dores de imediato. As dores do corpo físico do médium passaram a contaminar o mago negro. Obtivemos a seguinte explicação. Em outra vida, aquele médium vivenciou essa experiência de mago negro. Desencarnou e, após muitas encarnações, recebeu a oportunidade de ajustar-se, reencarnou e encontrou a doutrina espírita. O problema foi que o passado de magia negra ainda vibrava e não se conformava com a conversão para um trabalho contrário. Opa! Prestaram atenção aqui? O problema foi que o passado de magia negra ainda vibrava e não se conformava. Espera aí, o passado não se conformava? Nós estamos falando aqui de uma personalidade prevalecente. Está vendo aquilo que a gente fala? Que nós somos muitas vezes dominados por ela? Então, ela não aceitava aquela conversão para um trabalho contrário, né? Foi parar na doutrina espírita. Como vingança, aquele subnível rebelado bloqueou o cordão da nuca de forma que a energia fluía dele, mago negro, até o corpo físico, mas não do corpo físico para ele. Aplicou aparelhos nas juntas do duplo etérico do médium, mãos, cotovelos, joelhos, coluna vertebral e na cabeça. Enfim, em todo o corpo. Quanto mais dor o médium sentisse, mais energia acumulava para descargas cada vez maiores e mais dolorosas. Para a vidência, os aparelhos apresentavam-se como pequenas peças, mostrando um brilho metálico ou escuro, mas não descartamos que esses aparelhos possam ser de outras cores, ou mesmo transparentes. Pode-se projetar um branco leitoso, que é a cor contrastante e permite que os aparelhos sejam detectados. O mago entendeu que fazia aquilo a ele mesmo e retirou os aparelhos todos. Após atendimento, o médium saiu caminhando sozinho e com o corpo mais ereto, demonstrando melhora imediata. Tem um outro caso que eles falam aqui, mas aí já acho que deu o nosso tempo aqui, então está dando, que ele fala de uma moça também que ela tinha um problema sério, né? Ah, tem um legal aqui, não vou voltar a falar dele, lembrei agora, do boteco. Isso aqui, vamos lá.
Várias lições deve-se aprender desse caso, que nós falamos agora, né? Depois de algum tempo, harmonizado, o médium ficou... Tá. Esse é muito legal mesmo. Ó. Em várias lições pode-se aprender desse caso. Esse mesmo médium, esse mesmo que saiu andando lá bem, de algum tempo, pediu que fosse harmonizado o seu ambiente de trabalho. Olha, médium, então, lá. Ok? Pois era um pequeno comerciante e sentia que seus fregueses, poucos, iam deixando de frequentar seu boteco. Claro, à medida que ele se harmonizava, o seu bar deixava de ser um ambiente adequado para os acompanhantes espirituais, que gostavam de parasitar os efluentes do álcool dos seus fregueses. O médium ficou apertado ao ter que escolher entre continuar vendendo pinga e continuar naquela frequência, ou mudar de caminho, trocando inclusive o tipo de comércio que atuava. Resta saber até onde vai o nosso comprometimento com a reforma interior. Sabedores dos caminhos e comprometimentos que vamos adquirindo ao longo de nossas vidas, ter um pequeno boteco reunindo pingunços de vários anos, ganhando pouco para sobreviver, e ter como opção deixar esse comércio, arriscando uma nova opção perante as incertezas da economia do país, significaria trocar o certo pelo duvidoso. Devemos examinar essa questão sobre duas óticas, a espiritual e a material. Espiritualmente, deve-se trocar de ramo, sem vacilar. E materialmente, será que se teria a coragem? É bem esse caso aí também, né? O cara foi melhorando de vida, né, espiritualmente, os fregueses foram indo embora. Claro, não tinha mais aquela energia negativa, e ele ficou com a cruz e a espada, né? Ou ele resolvia o lado espiritual dele, ou ele mudava de comércio, né? Não sei o que ele fez, não falou qual a decisão. Tem vários relatos, gente, desses aparelhos, e é tudo caso de apometria que eles passam, né? Ele fala aqui dessa moça aí, depois eu passo para vocês aí também, era um problema que já tinha 15 mil anos atrás, e ela pertenceu a esse grupo, e eles não queriam largar ela, então instalava aparelhos nela. Então, não queria libertá-la, né? Então, ela é nossa, então é complicado. E tem de nós que estamos aí mexendo com isso, com a espiritualidade, não fomos também bruxos em outras vidas, magos também. Eu estou olhando aqui um monte de bruxinha aqui. Mas tá aí, é isso aí, gente. Sumir. Perguntas e respostas. Tem que deu a hora. Vocês acharam, foram interessante, pelo menos para esse nível de conhecimento? A ideia aqui também não é esgotar o assunto, é levantar, mostrar que existe e a gente ir atrás também para estudarmos. Entendeu? Diga, Paulo. Paulo hoje está afinado. Eu queria saber, não anotei o nome do livro, é Tambores da Umbanda. Tambores de Angola. Tambores de Angola. Deixa eu pegar os outros aqui também. Vamos lá. Os livros. Driblando a Dor, do Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado. Depois tem Tambores de Angola, do Ângelo Inácio e Robson Pinheiro. Tem o livro Alerta aos Médios, de Edgar Armonde. Edgar Armonde foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Aí tem o livro Tormentas da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Pereira Franco. Depois temos o livro Apometria, Novos Horizontes da Medicina Espiritual. E o livro Espírito / Matéria, José Lacerda de Azevedo. Firmeza? Espero que tenham aqui, pelo menos pôr uma pulguinha atrás, a gente começar a coçar e ver se tem aparelho. Começar a manipular o corpo aqui para ver se tem alguma coisa, tem algum ovoide aqui na cabeça. Quando você começou, eu já fiquei aqui, ó. Nós, espíritos, estudamos muito o caso dos ovoides, né? Esse implante dos ovoides. E tem os implantes dos aparelhos parasitas, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. Raios, assim, onde que eu fui me meter? Mas há alguns anos você falou para nós sobre ovoides, uma aula,
Não, sim, e tem assunto aberto para a gente falar. Ontem mesmo aí o Ricardo levantou, vamos falar sobre, aprofundar mais sobre guias e mentores, né? Então aí a gente vai entrar firme também na Umbanda. Você vê, a Umbanda foi como a Beth estava falando, a gente se ajuda muito, muito mesmo. Ela ficou quietinha, você quer falar alguma coisa, a Cecília, porque a Cecília trabalhou bastante com a fonetria. Nós tivemos o mesmo professor, inclusive. Entendeu? Então a gente sabia, desde aquela época a gente já falava dos aparelhos, entendeu? E às vezes eu passava assim, mas pensei, nossa, mas aqui nós comentamos muito pouco no kardecismo, né? Aí quando você vai procurar, a Ramatiz fala a beça, a Umbanda também. Então, é claro que nossos métodos são eficazes, não tenha dúvida também, mas para nós médios, nós temos que saber, conhecedor, porque é muita complexidade que tem do outro lado. Fala, Zé Carlos, você está doido para falar? Mas está sem som aí não vai conseguir. Não estou doido, não. É só acrescentar um pouco de pimenta aí. Eu gosto dessas pimentinhas, sabe? Você está falando de aparelhos, né? Sim. O assunto é mais fundo, que você falou hoje. Olha só o que eu estou falando. O assunto é mais fundo que você falou hoje. Quando eu trabalhava na Irmã Rosália, nós topamos lá uma vez uma situação assim, desses irmãos nossos, né? E calhou de eu que estar conversando com ele, sabe? O Mago Negro lá? Não sei se era Mago Negro, não, mas o negócio era danado. E eles falaram para mim, sabe o que nós estamos estudando agora? Sabe o que nós já estamos estudando e que está dando certo? Eu falei, o quê? Ele falou, nós estamos procurando já inventar coisas para introjetar no sangue. Não é um aparelho. Já estavam estudando. E olha que já faz algum tempo que eu deixei lá, né? Certo? E então, eu trabalhava lá. Mas é que tá, muitas coisas passam para nós também e a gente não percebe. Por exemplo, o Luiz Sérgio, você falou de coisa do passado aí, lá em 1970 e poucos, lá que ele fazia os livros dele, para mim ele já reencarnou, por isso que ele parou de escrever. E ele falava de drogas sintéticas. Ele falava de todas essas drogas que tem aí, esses comprimidos, só que não existia naquela época, era o tal do LSD e maconha. Era isso que existia. E ele falou, vai chegar um tempo que vai ter isso, isso, isso. E ele alertava as autoridades que deveriam correr isso, não permitir que esses laboratórios... E como tudo é cópia aqui, onde é que é criado isso? Os laboratórios lá do Umbral. A gente pensa que o Umbral apenas como aquele campo pegajoso, aquilo ali são os subalternos, aqueles coitados que não servem para nada, que eles só servem para pegar a energia deles, ectoplasma, né? E fazer... Agora, tem muito nego esperto lá. Tem centros de estudos profundos. Centros de estudos profundos. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Nós temos de magistrados também, né? E vai engrossar esse campo também. Fiquei quieto, não falando nada. Eu também não falei nada, tá? Foi só... Também não falei nada. Então, tá eu não consigo apagar aqui a minha mãozinha, tá? Sou eu que apago aqui. Tem a Ana. Fala, a Ana não, a Cecília. Fala, minha amiga. Vou falar rapidinho. Presta atenção, ela foi uma maga negra. Imagina! Foi, agora é uma santa. Porque você falou que queria que eu contribuísse, né? Eu fiquei quietinha, mas assim, uma coisa, então, que eu vou falar aqui para todos até ficarem um pouco mais tranquilos, né? Quem nunca ouviu falar, né, dos implantes. Quando a gente trabalha na casa espírita, né? Trabalhei também na Casa de Jesus muito tempo. A gente pode até não saber exatamente como manipular essas energias. Eu vou ver se tem um implante ou não tem, como eu vou retirar. A gente pode não ter esse conhecimento quando trabalha na casa espírita, porque a espiritualidade que nos assiste sabe fazer isso. Então, a gente tem essa confiança de que a gente está muito bem assessorado nos nossos protetores, mentores e toda a equipe espiritual de trabalho, né? Os hospitais espirituais.
Então, isso é limpo também, desfeito, mesmo sem ter o conhecimento, quando se trata de uma casa como aqui, é a casa de Jesus, por exemplo, né? Então, essas energias são manipuladas e muitas vezes o que acontece? Eles vão usar a energia do próprio médium, ectoplasma, né? A energia semimaterial, porque o espírito não tem isso, mas ele usa essa nossa energia para desfazer esses fios, né? É isso para mesmo. desfazer. Então, só complementando. Vai valer. E o objetivo aqui é para a gente ter esse conhecimento e mostrar também que nós podemos ser também vítimas. Sim. Entendeu? Então, se a gente não se olhar, não se cuidar, não se harmonizar, não descuidar, né? Vigiar, né? Isso, a vigilância, né? Então, a gente pode receber isso aí, sim, com toda a proteção que a gente tem. Às vezes, no próprio trabalho da apometria, no final da reunião, na limpeza que a gente fazia entre todos os trabalhadores, tinham alguns médiuns que estavam com implante e não estavam no início do trabalho. E aí a espiritualidade, né, juntamente com toda aquela limpeza que o próprio médium fazia em si, né, limpava e retirava, porque eles chegavam para o aparelho no médium que estava trabalhando. É isso mesmo. É só a gente abrir a porta que entra. Fala, José Carlos. Sem som. É o Paulo. Não, é que eu não falou já. Eu já falei que eu não conseguia apagar. Mas eu vou aproveitar a deixa da Paula. Nos nossos trabalhos, veja só, Paula, você abordou um aspecto importante. O Barbosa bate sempre entre uma comunicação e outra, dentro do nosso trabalho, a reenergização e a volta ao controle do médium, para que ele não fique com aquelas energias. Então, vejam só, a aplicabilidade na aplicação daquilo que o Barbosa bate bastante. Então, nos nossos trabalhos, entre uma comunicação e outra, o médium realmente ele tem aquela capacidade dele se limpar, de destruir, dele dissolver em si aquelas energias das entidades, porque se ele não fizer esse trabalho, depois entre uma passividade e outra, ele vai acumulando, e aí fica mais difícil, aí dá campo para isso. Ok. Quem tinha levantado a mão também era o Paulo, mas não sei se eu não tinha desligado. Não, sou eu. Barbosa, eu li um artigo, é um paralelo ao que você falou hoje, falando sobre a questão de redes sociais, tá? O link que eu faço entre isso e o que você está falando hoje é a parte tecnológica. Tá? E esse artigo espírita, ele estava falando o quanto o pessoal que quer o controle, que quer desvirtuar, que quer promover bagunça, usa a rede virtual para desviar as pessoas do caminho e da missão. Tá? Claro, sempre tem o livre-arbítrio. Então, lá eles dizem assim, que hoje eles usam muito as redes sociais para poder fazer com que a pessoa deixe de viver, deixe de buscar a sua missão, deixe de fazer as escolhas, Entendi. completar o que veio nessa encarnação, aprender. Então, assim, se você achar viável, eu gostaria de saber mais da visão espírita sobre a questão das redes sociais e o quanto é prejudicial. Lógico que a gente tem que lembrar do livre-arbítrio e também que ela é uma ferramenta que pode ser muito importante, muito boa. Ela é neutra. Não pode falar que a rede social é ruim, ela é neutra. Exatamente, é o que a gente faz com ela. O dinheiro é bom ou é ruim? É neutro. A arma é boa ou é ruim? É neutra. Tudo depende da vontade, depende da utilização. Né? Redes sociais, por exemplo. Isso que eu tirei aqui, uma boa parte da rede social. Entendeu? Então, nós aí tá. estamos numa. Agora, infelizmente, como você falou, o livre-arbítrio da pessoa, ele que faça as suas escolhas, né? Ele está se vigiando nesse sentido? Não. Quando nós falamos sobre sexualidade aí, nós falamos disso aí, da rede social.
quando a pessoa se envolve nisso, o que ela está acarretando, o que ela põe para dentro da casa dela. Isso aí nós já discutimos aí. Pega nesse capítulo aí a sexualidade, no plano lá no final, o último item que nós estamos trabalhando foi sobre isso aí. Sexualidade no virtual. Né? Que é complicado. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, que o Ricardo está doido para passar para vocês aí, para vocês escutarem depois, ouçam os outros. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Margarida.